Amores da minha vida, como eu tava com saudade de vocês, morrendo de saudade, pra ser bem sincera, que é a professora Manuela, e eu tô aqui pra gente voltar um pouquinho à nossa rotina. Só que tem um detalhe, agora com algumas blogueirices, então ó, dá um like, curte, se inscreve no canal, ativa as notificações, faz tudo o que tem que fazer e, principalmente, se ficou com alguma dúvida, coloca lá nos comentários que eu vou ler tudinho e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Como a gente sabe, antes de acontecer todo esse reboliço, a gente estava trabalhando os seres vivos. E é deles que a gente vai continuar. Então, ó, primeira coisa, pega o livrinho aí, dá uma revisadinha no capítulo anterior, que foi aquela introdução sobre os seres vivos, sobre a importância, pra gente poder dar continuidade, porque foi isso que eu fiz, então é isso que vocês também têm que fazer. Bota o livrinho aí do lado pra acompanhar a aulinha com a gente, tá? Ó, falei pra vocês, a gente vai trabalhar os seres vivos. Quem são os seres vivos? Como eles são classificados? Qual a importância deles? O que é que eles mostraram de evolução? A gente viu tudo isso no primeiro capítulo. A gente viu primeiro que os seres vivos eles são constituídos por células. E a gente não pode esquecer disso nunca. Nossa unidade básica de formação são as células. Tanto é, ó, que elas aparecem aqui novamente, ó, eu falando para vocês de células. E quando eu falo para vocês de células, eu quero que vocês lembrem, porque se não lembrar eu vou ficar muito chateada. Que a célula é dividida em quantas partes? 3. As 3 partes fundamentais de uma célula, e não esqueçam: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Não esquece. Se esquecer já sabe, né? Vai ter aquele, ó, não curtir. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. São as 3 partes fundamentais de uma célula. Outra coisa que a gente viu é que os seres vivos eles são classificados de acordo com a quantidade de células que eles possuem. Todos os seres vivos são constituídos por célula, sim, mas a constituição depende da espécie, depende do tipo de ser vivo que a gente esteja falando. Isso vai nos dar outra classificação. Anota aí, ó, escreve aí. Classificação dos seres vivos com relação à quantidade de células, que é muito importante também. E aí, ó, os seres vivos que apresentam uma única célula, ou seja, eles são constituídos por um único elemento celular, eles são chamados de organismos unicelulares. Repete comigo, ó, organismos unicelulares. São organismos ou seres vivos que apresentam uma única célula em sua constituição. Já os seres vivos que são constituídos por milhares de células, como nós, por exemplo, que somos constituídos por mais de 5 milhões de células, são chamados de organismos pluricelulares. Coloca aí, ó, de novo, anota, esquece não, organismos pluricelulares. Então, nós temos os seres vivos chamados de unicelulares e os seres vivos chamados de pluricelulares. Outra coisa muito importante que você não pode esquecer, que vocês vão encontrar aí no livro e vão dizer, mas a senhora falou lá na frente, todo organismo é formado por célula. Todo organismo é formado por célula, mas tem aqueles bem primitivos, muitos ainda não são nem encontrados mais, que foram os primeiros organismos encontrados na Terra, que eram chamados de organismos acelulares. Por que eles eram chamados de organismos acelulares? É um detalhe, não é que eles não tinham célula em sua constituição, mas a sua célula, ela não era composta por esses 3 elementos básicos que eu falei para você: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Eles não tinham núcleo em sua constituição. E aí, por conta da ausência do núcleo, eles eram chamados de organismos acelulares. Já organismos constituídos por células completas, com membrana plasmática, com citoplasma e com núcleo, são chamados de organismos celulares. Então, temos, ó, mais 2 classificações para vocês anotarem, ó. Pega o caderninho, coloca lá: organismos acelulares e organismos celulares. Outra coisa super importante quando a gente fala sobre os seres vivos: como eles se reproduzem. Afinal de contas, tem o processo de perpetuação da espécie. Vê que nome chique. Vamos repetir.
perpetuação da espécie. Ou seja, como é que são formados novos seres vivos? De duas formas também. Anota também, para não esquecer. Existem os seres vivos que se reproduzem de forma assexuada e os seres vivos que se reproduzem de forma sexuada. Anotou os dois nomes? Agora vamos anotar o que é que significa isso. Organismos assexuados são organismos que se conseguem se reproduzir de forma individual, ou seja, ele mesmo perpetua a sua espécie, de várias formas que a gente vai conhecer cada uma delas. E organismos sexuados é aqueles que têm o macho e a fêmea e os dois precisam estar juntos para realizar a perpetuação da espécie, ou precisam estar juntos para se reproduzir. Anotou? Vou repetir para você anotar mais uma vez. Organismos assexuados, eles se reproduzem só. Eles não precisam de um outro indivíduo ou de um companheiro para realizar o processo de reprodução. Organismos sexuados, precisa-se de dois indivíduos para que isso aconteça. Um macho e uma fêmea. Entendido? Muito bem. Mais uma coisa muito importante sobre os seres vivos. A evolução. Os seres vivos, eles evoluíram. Isso eu já comentei com vocês e eu vou lembrar os nomes que eu falei, que aí vocês vão dizer, eita, foi mesmo. Lembra de Lamarck e Charles Darwin? Eles são os dois pais ou os dois criadores das teorias sobre a evolução da espécie. São eles que decidiram estudar e decidiram entender que os seres vivos, eles evoluem. E isso eles conseguiram comprovar nas suas teorias. Que ao passar dos anos, ao passar dos tempos, dos períodos, das eras e de todos os processos que aconteceram no mundo, o ser vivo, ele evoluiu, ele se adaptou a esse processo e esse processo de adaptação gerou o que a gente chama da evolução dos seres vivos. Isso aí também é muito importante, coloca ali ó, um importante, grifa, faz tudo bem bonitinho para vocês lembrar sempre. Os seres vivos, eles passaram por um processo de evolução. E essa evolução é o que nos torna diariamente seres com mais características e com mais funções que fazem com que a gente consiga lidar com todo esse cotidiano de situações a qual nós estamos envolvendo. Com isso, eu estou passando para vocês a primeira parte do que seria o entendimento do que são os seres vivos. Ficou com dúvida? Coloca lá nos comentários. Gostou? Dá um like, dá uma curtida. Não gostou? Não dá like, não dá curtida. Mas também não fala nada, tá? Porque senão a gente vai brigar. Beijinhos!